Bom dia, galera, tudo bem? Bom, todo mundo me conhece já, eu sou Eric, professor de matemática. É o seguinte, galera, eu estou fazendo esse vídeo porque devido a essa crise aí, tomara a Deus que a gente passe logo por isso. A gente não está tendo aluno em sala de aula, aqui na LabSpace, e também os poucos que vieram não dá para eu dar um conteúdo para uns e não dá para outro, tá? Então eu estou fazendo essa videoaula para passar para vocês o conteúdo, para a gente não ficar atrasado nos nossos conteúdos. E se vocês tiverem dúvida, esse tipo de informação que precisarem de mim, é só me chamar no Schools ou pelo binóculo, eu estou aí, tá? Para responder. Então é o seguinte, pessoal do oitavão, hoje nós falaríamos do triângulo de Pascal, tá? O que é o triângulo de Pascal? O triângulo de Pascal, ele vem para complementar a potenciação que a gente tem e a radiciação onde a gente vai entrar, que é o próximo conteúdo, tá? O triângulo de Pascal, galera, é um triângulo aritmético, tá? Ele é feito com algumas propriedades, algumas observações neles que nos vai ajudar em muito, tanto na potenciação quanto na radiciação, tá? Esse triângulo, povo, ele em algumas nacionalidades aí, ele é requisitado para eles, né? Para a própria nacionalidade. Por exemplo, na China, ele é conhecido como triângulo de Yang, na Itália como triângulo Tartaglia, mas ele ficou muito mais conhecido na França mesmo com esse nome, triângulo de Pascal, tá? Ele sofreu algumas alterações, mas a maneira como eu vou passar para vocês hoje é a maneira que se é estudada atualmente, tá? Então vamos começar. Esse triângulo, povo, ele tem algumas particularidades, como eu disse para vocês, tá? Primeiro é o seguinte, vocês vão ver ele nesse formato ou nesse formato aqui, ó, com uma coluna e as linhas preenchendo o triângulo dessa maneira, tá? Eu ponho um aqui, um aqui, um aqui. Aqui eu vou colocando os outros números uns e preenchendo no meio, como eu vou falar para vocês daqui a pouco, tá? Então vocês já perceberam que a primeira característica desse triângulo é que ele, ou na coluna ou na linha, independente disso, do formato dele, ele sempre vai começar com o número 1 e terminar com o número 1. Sempre vai ser assim, galera. Começa com o número 1 e termina no número 1. Os elementos que tem no meio dele, que nós vamos ver como que a gente acha eles agora, tá? Que é as particularidades que eu falei para vocês. Mas não se esqueça, primeira observação, que ele sempre começa com o algarismo 1 e sempre termina com o algarismo 1. Sempre, 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 ok? Então vamos lá, povo. É o seguinte. Então eu tenho aqui primeira parte, o topo da pirâmide, que só tem o número 1, certo? Como ele começa com o elemento 1, como ele começa com o algarismo 1 e ele tem que acabar com o algarismo 1, aqui a gente só tem um sozinho. Na segunda linha, galera, outra coisa que vocês vão começar a observar é que as linhas que se sucedem, elas sempre vão ter um elemento mais que a linha anterior, tá? Então perceba, se é um triângulo, uma pirâmide de Pascal, como assim, seja como for, que vocês vão encontrar em livros ou em vídeos que vocês procurarem na internet, ele tem que começar com 1 e acabar com 1, a primeira linha eu só tenho o número 1. Na segunda linha eu vou ter o número 1 de um lado e o número 1 do outro, porque eu só preciso ter os uns nos seus extremos, tá? Nunca se esqueçam disso. A partir da terceira linha, galera, a maneira de eu achar os elementos que vão no meio do triângulo se modifica, tá? Eles mantêm os algarismos uns nos extremos, mas eu tenho que preencher dentro deles. Como que eu vou fazer isso? Deixa eu pegar aqui minha caneta vermelha para ficar mais forte. Eu vou somar os vizinhos na linha de cima. Então, por exemplo, eu tenho na linha de cima só 1 e 1, 1 e 1 dá 2. Então, na terceira linha, eu vou colocar aqui o número 2. Agora, olha a quarta linha. Ela sempre tem que ter um elemento a mais que a linha anterior. Se eu tenho 3 elementos na linha 3, na linha 4 eu tenho que ter 4 elementos.
como que eu vou achar esses elementos que estão dentro da pirâmide de Pascal, dentro do triângulo de Pascal? Da maneira que eu falei, somando os vizinhos. Então, na linha 3, galera, eu tenho dois vizinhos. Eu tenho 1 com 2 e o 2 com 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, desculpa, 1 mais 2, 3. 2 mais 1, também 3. Olha a quarta linha, somando os vizinhos, não esqueçam. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 6. 6 mais 1, 4. E aqui eu pus um elemento a mais, povo. Tem que tirar. É só o elemento 1, tá? Olha a próxima linha. 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 10 mais 1, 5. Novamente eu pus um elemento a mais. Deixa eu corrigir aqui para ficar bonitinho o nosso triângulo, ok? E então, povo, como vocês já perceberam, se eu continuar infinitamente para baixo, eu vou construir infinitas linhas, tá? O que isso tem a ver com a nossa potenciação? Vamos lá às propriedades, algumas observações desse triângulo. Deixa eu pegar minha caneta aqui. É o seguinte. Primeira observação. A primeira linha, eu só tenho um elemento, tá? Ela vai me referir, nesse triângulo específico aqui, às potenciações com base 2. Então significa que na primeira linha eu tenho 2 elevado a 0. A soma desses elementos me dá essa base. Na segunda linha, a soma dos elementos me dá o 2 elevado a 1. Por quê? 1 mais 1 é 2. 2 elevado a 1 é 2. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, certo? Na terceira linha, 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Então tenho 2 elevado a 2. Na quarta linha, eu tenho 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 1, 8. Eu tenho 2 elevado a 3. Olha só a quarta linha. Se na quarta linha eu tenho 2 elevado a 3, que dá 8, na quinta linha eu tenho que ter 2 elevado a 4, que vai me dar 16. Então a gente tem que somar se os elementos da linha do triângulo dão 16. Vamos lá? 1 mais 4, 5. 5 mais 6, 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 1, 16. 2 elevado a 4. E assim sucessivamente. Percebam que aqui, ó, essa última linha do triângulo que eu fiz vai dar 32, que é 2 elevado a quinta. Eu tenho 10 mais 10, 20. 20 mais 5, 25. Mais outros 5, 30. E os dois números 1 que estão na ponta, 32. Vai me dar 2 elevado ao expoente 5, tá? Então, essa é a primeira observação que a gente tem. Que tem que ter a soma dos elementos das linhas nos dão a potência de 2, tá? Retornando, primeira linha, qualquer número elevado a 0 é 1. A soma dos elementos da primeira linha é 1. 2 elevado a 1 dá 2. Eu somando 1 e 1 dá 2. 2 elevado a 2 dá 4. Somando os elementos da linha 3 dá 4. E assim sucessivamente, ok? Uma outra observação que a gente tem que fazer é a seguinte. Para eu achar esses elementos que estão dentro do triângulo, eu preciso somar os vizinhos dele, tá? Se eu já falei aqui, eu vou repetir. Olha só. 1 mais 3 me dá 4. 3 mais 3 me dá o 6. 3 mais 1, vou pôr até aqui, ó, o sinal de mais entre eles, para vocês verem, galera. 3 mais 1 vai me dar o 4. Olha o elemento 4 aqui, ó. Olha agora. 1 mais 4 me dá o 5 na linha de baixo. 4 mais 6 me dá o primeiro 10. 6 mais 4 me dá o segundo 10. 4 mais 1 me dá o número 5, me resulta em 5, que é o elemento aqui de baixo.
E se eu for somando todos os elementos, a linha de baixo, vamos construir juntos, só para vocês prestarem atenção. Eu coloco 1 na extrema, 1 mais 5, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, ó. 1 mais 5, 6, 6 mais 10, 15, 10 mais 10, 20, 10 mais 5, 15, 5 mais 1, 6, e aí eu repito o número 1 lá embaixo, que são os extremos, tá? Uma outra coisa a observar aqui, povo, é os números equidistantes dos extremos. Professor, o que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer que a distância que os números dentro da pirâmide têm em relação aos extremos, esses valores sempre serão o mesmo. Olha o 5 aqui, ó. Ele tem a mesma distância do número 1 para a esquerda e tem a mesma distância do número 1 para a direita. Olha o 10. Ele tem 2 casas para a esquerda e 2 casas para a direita. Também tem a mesma, são equidistantes do extremo. Olha o 4 na linha de cima. Para a esquerda falta uma casa e para a direita uma casa para chegar no extremo também. Então essa é outra observação, galera. Os números, as casas dentro da pirâmide que são equidistantes aos extremos, elas têm o mesmo valor. Olha o 6 aqui, olha o 6 aqui. Olha o 15 aqui, olha o 15 aqui, tá? Então é o seguinte, a pirâmide de Pascal, o triângulo de Pascal, ela é basicamente isso, ela não tem muito mais segredo, tá? Só essas observações que a gente fez aqui, que é o que nos vão interessar, galera. Porque ela tem mais coisa para aprender? Tem muito mais coisas a aprender. Tem mais combinações aqui que a gente precisa aprender. Mas isso é para o ensino médio. Para nossa aula, ou isso aqui tá bom, tá? O seguinte, acho que ficou um pouco claro para vocês. Eu vou postar esse vídeo agora no Schools. Vejam ele e se tiverem dúvida me chamem, tá? Também vou colocar um exercício no Schools agora para vocês fazerem e a gente vai se falando, tá bom? Pessoal, muito cuidado, a crise que a gente está passando é muito séria, não é brincadeira. Vocês me conhecem, eu gosto muito de brincar, de dar risada, mas estamos num momento muito sério, tá? Procurem sempre lavar as mãos de vocês, procurem sempre manter a higienização do ambiente que vocês estão muito boa, para que vocês não possam virar grupo de risco, ter alguns sérios problemas, tá? Assistam isso aqui, vou colocar um link com um vídeo sobre isso aqui no YouTube também, para vocês assistirem, de repente, uma outra forma de vocês verem, pode dar clarear mais para vocês. E se tiverem dúvida, me chamem no Schools ou no Sponge, ok? Ou no Schools ou no Binóculo, desculpem. Pessoal, até mais a gente fala, se fala rock and roll para todo mundo. Abraço!